Minha gente, boa noite. Boa noite aos amigos que sempre têm nos acompanhado através do Facebook. Lembrando que essas nossas palestras, elas são palestras virtuais, ainda estamos vivendo o isolamento que é necessário e pedindo a Deus que no mais breve possível a gente possa retomar as atividades aqui do nosso Chico Xavier, que para a gente tem uma importância muito grande. Quero agradecer aos amigos que têm nos acompanhado e sempre têm nos enviado as mensagens de otimismo, de esperança, que é exatamente o que nós tanto precisamos. O tema que nós escolhemos para esta noite, exatamente quem sou eu, ela está muito ligada a um livro que recentemente eu reli, já acredito pela 4ª ou 5ª vez, que considero uma das obras-primas de tantas outras que o nosso querido Chico Xavier psicografou, ditado pelo Espírito Emmanuel, que é Paulo e Estevão. É uma história que precisa ser lida e vista por todos nós, quando ali existe um exercício pleno de perdão, de amor, de humildade, enfim, todos os sentimentos que o ser humano precisa desenvolver no seu potencial de crescimento interior, principalmente nessa experiência tão difícil que é a vida aqui na Terra. Eles nos dão um exemplo de uma grandeza que até hoje nós não temos como mensurar. E eu me sinto muito pequeno diante de tudo que eu vejo, de tudo que eu vi como exemplo de amor ao próximo. E um dos momentos mais marcantes foi exatamente quando Saulo de Tarso, no momento em que Estevão estava sendo apedrejado a mando dele, o que mais perturbava naquele momento Paulo de Tarso era a expressão de amor que Estevão dirigia a ele, mesmo em meio a todo o sofrimento, tanta injustiça, mas em nenhum momento ele perdeu aquilo que ele tinha, que era a fé. Uma fé que não temos como sequer mensurar. E ainda para completar, ali estava a sua noiva, irmã dele, e não sabia, e ali naquele momento que ela toma conhecimento, também ela perdoa Saulo, e enfim, foi um encontro de grandes amores, mas ao mesmo tempo traz para nós o que significa o perdão, e a história se reverte exatamente em função disso. E nós encontramos hoje uma sociedade tão orgulhosa, tão cheia de poder, buscando sempre o benefício pessoal, e para tanto é preciso que a gente faça uma reflexão, e essas obras elas têm a riqueza de nos mostrar o quanto nós estamos ainda distante do que seja o verdadeiro amor que Jesus tanto pregou. E hoje nós vamos tentar falar um pouco sobre isso, quando eu uso exatamente a expressão quem sou eu, quem é você, quem somos nós. As religiões elas têm essa grande prerrogativa de nos ensinar a aproximação para com Deus, mas é preciso a gente entender que se não existir uma fé consciente, nós não temos como entender o porquê de tanto sofrimento, de tantas perdas, principalmente esse momento tão crucial como nós estamos vivendo. E eu nunca me senti tão próximo de coisas que até então eu não tinha percebido, mesmo na condição de um dirigente espírita, que é o sofrimento de pessoas que não têm nada. E mesmo não tendo nada, elas conseguem sorrir, elas conseguem ser felizes. Isso é uma lição que a gente precisa aprender. A fraternidade é exatamente trabalhar essas diferenças que a gente ainda permanece insistindo em ter, mesmo em meio à sociedade. E vamos aprendendo, aos poucos nós estamos dando passos que são importantes. Se não fazemos por amor, vamos ter que fazer pela dor, porque assim ele disse que teria que ser e tem sido. Infelizmente ainda falta muito para a gente sair dessa condição que nos impõe a sermos espíritos imperfeitos. Ainda temos uma tendência para o mal, a inveja, o poder,
a maledicência que tem sido tão divulgada e tão mostrada no meio ou nos meios sociais. Então, a vida no mundo espiritual, que é o mundo em que nós verdadeiramente habitamos, porque nós não somos daqui, nós estamos aqui, ela é uma vida contínua. Por quê? Porque o espírito, ele é imortal. Então, é preciso a gente compreender que nós nunca deixamos de estar neste mundo espiritual, mesmo estando vivendo esse estágio que aqui estamos vivendo. Nós nos acostumamos com a linguagem empobrecida em dizer, agora eu estou encarnado, portanto não estou no mundo espiritual. Isso é um engano muito grande, né? O perispírito, que é o nosso verdadeiro corpo, que nos dá toda a forma para o corpo físico, esse corpo, ele é pré-existente a tudo, ele não morre. Quando nós daqui partirmos, o que vai perecer é a indumentária ou o corpo físico. O perispírito retoma todas as suas funções, tirando do cérebro todas as suas memórias, todas as suas lembranças, e ali armazenando para que ele possa continuar a sua desventura, a sua história, e assim buscar o processo do seu crescimento interior. Então, a gente tem que entender que nós somos seres verdadeiramente espirituais. Estamos presos a uma condição que é essa que nós vivemos, um mundo onde há uma predominância da matéria. Isso é natural, por motivos que são exatamente aqueles que nos empobrece tanto em termos de crescimento, mas que é necessário para os nossos estágios que com certeza nós temos que por eles passar. Para a gente começar a falar sobre quem eu sou, ou quem somos nós, não podemos esquecer as 3 leis universais que são responsáveis por toda a nossa condição de vida. A primeira lei, essa lei é fundamental, que é a lei da evolução. Tudo da natureza, toda a obra de Deus, ela tende a evoluir. Não foi à toa que Jesus disse-nos, meu Pai não para de trabalhar um só instante. Ou seja, a obra de Deus é um contínuo de trabalho com o objetivo do crescimento. Veja que a própria natureza fisiológica, ela trabalha em cima desses valores, né? Tudo se transformando e tudo crescendo e tudo nos impulsionando para essa jornada que é a evolução. Evoluir significa crescer interiormente. Evoluir significa nos aproximarmos como criatura do Criador, estarmos mais próximos das leis que são as leis divinas, como nós vimos na nossa palestra anterior, que Jesus veio exatamente nos estimular, nos provocar a buscar as leis. Muitos pensam que Jesus veio fazer milagres, tudo isso fez parte da programação dele aqui na Terra, para chamar a atenção dos homens, pela ignorância que ainda temos em função, ou possuímos em função da nossa imaturidade, mas o sentido verdadeiro do Mestre Jesus foi nos ensinar o que significa estar em dia com a lei. Por isso que os Espíritos disseram a Allan Kardec, de forma muito objetiva, que a lei de Deus está na consciência de cada um. O que é a consciência? É a nossa essência, o nosso verdadeiro sentido de vida. Uma outra lei que é fundamental para o nosso entendimento é a lei da reencarnação. Ela tem sido muito debatida nos meios religiosos. Algumas crenças ou religiões acreditam, outras não, isso não tem a menor importância. Mas a reencarnação, ela quer sempre o melhor de nós. Todo o processo reencarnatório é uma oportunidade de um recomeço. E aí recomeçar é trabalhar a humildade, reconhecer erros, estimular processos de novas conquistas. E para tanto, não dá para numa só existência nós termos tudo isso como realidade de um processo evolutivo.
Imagine uma pessoa que, durante a experiência terrena, passa aqui alguns dias, alguns meses, poucos anos, o que foi que ela aprendeu, o que foi que ela tirou dessa escola como aprendizado? Seria um Deus muito injusto se tivesse tempos tão diversos para experiências tão diversas. Então é preciso a gente entender que a reencarnação ela é uma lei democrática, ela atende a todos. Ela é uma oportunidade de um reencontro consigo mesmo, através de uma nova experiência. Para tanto, é fundamental que a gente perceba a necessidade da família. Eu digo sempre, é o laboratório das maiores transformações, é lá onde nós vamos encontrar todos os motivos da nossa volta. Muitas vezes os conflitos, as diferenças, que são tão comuns na convivência humana. E nós vamos ver exatamente quando falarmos da paixão, o quanto isso tem mexido tanto nesse processo de crescimento. E a terceira lei, que é fundamental, que é a lei de causa e efeito, a tão famosa lei de ação e reação. Então, tudo que nós fazemos como causa, nós provocamos um efeito. Então, se a reencarnação, ela muitas vezes é difícil, ela é dolorosa, ela nos traz demarcado na própria estrutura física determinados problemas, com certeza isso é efeito de uma causa que nós provocamos numa experiência anterior. Não conseguindo remover essa nódoa da alma, como nós dizemos, é preciso que numa nova experiência ele venha fazer essa remoção através de um processo de renovação. Se numa experiência você atirou a pedra, é bem provável que na outra você seja a vítima da pedrada. Não seria um castigo, mas é preciso a gente entender que todo o mal que a gente faz ao outro está fazendo a si mesmo. Por isso que Jesus pregou tanto amar ao próximo como a si mesmo. Você tem que primeiro construir dentro de você para poder construir algo fora. Esses valores, eles partem de dentro para fora. A ponto dele dizer, que o seu reino, que toda a sua obra, ela se sedimentava exatamente no coração de cada um de nós. Esse coração que ele fala, naquela época ele dizia, podemos chamar de consciência, Eu vim trabalhar a sua consciência. Eu não vim arrematar multidões. Eu não vim mover crenças, criar igrejas, religiões, nada disso. Jesus não veio fazer isso, porque já existia tudo isso quando ele aqui chegou. Toda a obra de Jesus se resumia apenas no contato com as pessoas. Ele atendia os amigos na casa de Pedro, um pescador. E ali ele conversava, mostrando a cada um o que cada um podia encontrar dentro de si. E todas as vezes que ele operava ou que ele realizava um milagre, entre aspas, ele não esquecia nunca de dizer à pessoa que foi ele que conseguiu. Ele apenas se via como um instrumento para estimular o crescimento. O professor que diz, olha, eu te ensinei, mas a avaliação quem vai fazer é você. Você se aproveita daquilo que eu te mostro, daquilo que eu te ensino, para ser bem avaliado e conseguir as notas que você tanto deseja. Lei de evolução, lei de reencarnação e a lei de causa e efeito são as leis fundamentais para que nós possamos delinear ou estruturar a nossa vida. Qualquer ser humano que pratica uma maldade é porque não conhece a sua essência. Isso é fundamental, porque as pessoas muitas vezes dizem, não, a ausência do mal, a ausência do... Não, nada disso está ausente do homem. O bem e o mal faz parte da estrutura de toda a nossa vida. Por quê? Porque se Deus nos deu o livre-arbítrio, nos deu o direito e a condição da escolha. Tudo que eu escolho está dentro de uma dualidade. Sim, não, mais, menos, máximo, mínimo, bem e mal. Você é que vai dizer o que é melhor para você. E para tanto é preciso que você tenha uma estrutura e, acima de tudo, uma experiência interior para poder ser feliz nas suas escolhas.
mas Deus não castiga as nossas escolhas. Porque se Ele nos permite, Ele respeita aquilo que nos permite. Então essas leis que são tão punitivas, elas não têm sentido. E nós vamos ver exatamente isso. A ponto do próprio Jesus afirmar: só o amor cobre a multidão dos pecados. Então todas as vezes que nós erramos, incorremos nos nossos erros, talvez seja nessas horas que Deus esteja mais próximo de nós. Porque para o mestre, para o professor, o aluno que mais o preocupa é aquele que tem mais dificuldade de aprender. É por isso que eu digo, se você quiser saber qual é o filho que a mãe mais ama, é aquele que mais precisa dela. Isso é uma lei, gente. É a lei do crescimento, é a evolução. Os retardatários têm que ter a ajuda daqueles que estão à frente. Porque os que estão na frente um dia foram retardatários. Então, para que a gente possa começar a entender esse quem sou eu, tudo iniciou lá na antiga Grécia, com o nosso querido Sócrates, o pai da filosofia. E o que é filosofia? A filosofia é o amor ao saber. E o que é que faz a filosofia? Através do conhecimento, buscar a verdade. E isso custou muito caro a Sócrates, porque ele, com esse projeto, né, de reforma íntima, ele mexeu com os valores da sociedade, onde o patriarcado prevalecia sobre tudo. Os filhos não tinham direito de escolher sequer com quem eles deviam esposar ou construir uma nova família. Tudo era o pai, tudo era o patriarca. E Sócrates veio despertar exatamente isso que nós vimos agora, né? Essa consciência que estava adormecida e, consequentemente, por contrariar as normas da sociedade vigente, ele foi injustamente incriminado e morto. Isso é de uma importância muito, muito, muito grande para esse nosso conhecimento, né? E aí ele pergunta: o que é a verdade? A verdade é tudo aquilo que é perfeito, portanto imutável. Essa verdade é o que nós procuramos, a ponto do próprio Mestre ter nos dito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estamos presos a quê? Fala-se tanto em libertação, teoria ou teologia da libertação. O que significava isso? Uma mudança radical no comportamento humano. Essa libertação era exatamente o homem que está preso à condição da matéria, do poder, das diferenças sociais. Mas isso para apenas numa teoria que não move outra coisa senão a própria teoria. Na prática a gente não tem visto isso, porque não tem sido visto a verdade. As pessoas mentem, a sociedade mente, os pais mentem, tudo gira em torno de uma mentira, que não é essa mentira que se contrapõe à verdade, mas a mentira do próprio conhecimento da essência. Porque se existe uma coisa que é fundamental no amor, é a liberdade. Sem liberdade não há amor. Nenhum amor tem o poder de aprisionar, porque estaria em contrapartida ou na contramão do que seja verdadeiro amor. O que é imutável? Aquilo que ninguém pode mudar, que são as leis de Deus. Se você segue rigorosamente essas leis, com certeza você estando em dia com as leis, você está em dia com Deus. E onde é que está esse Deus? Dentro de mim. É um Deus que eu preciso descobrir todo dia. Quais são os 4 pilares da filosofia? A razão, a verdade, a lógica e o conhecimento. A razão, ela nos impele à busca da verdade. O que é a razão? É um estágio fundamental do crescimento, daquela evolução que nós falamos. É quando ele começa a ter um sentido de vida. Ele já começa a fazer de maneira coerente e consciente as suas escolhas. Então, para isso é preciso a verdade. A lógica é, consequentemente, um método utilizado pelo pensamento em busca do conhecimento. Então, esses fatores, esses 4 pilares, fazem parte de toda a estrutura da nossa vida. Precisamos da razão, nós precisamos da verdade, da lógica, mas principalmente do conhecimento. Então, o que é, na realidade, é o pensamento? Então,
o pensamento é a força dinâmica da mente que se expressa através das palavras. Eu costumo sempre dizer, a palavra é uma luva que veste o pensamento. Tudo o que nós pensamos, nós falamos. Por isso que é preciso a gente diligenciar sempre o pensamento. Ser equilibrado, para tanto é preciso que a gente tenha esses valores que são a razão, a verdade, a lógica e, acima de tudo, o conhecimento, para a gente saber dominar os pensamentos. Através desses pensamentos, você pode construir ou destruir, contrair débitos ou créditos. E a gente muitas vezes condena o outro e delega ao outro o problema ou os problemas relacionados aos nossos pensamentos. Quando você é a matriz que gera tudo isso. E a gente tem um hábito sempre de querer buscar no outro as culpas, né, dos nossos erros, dos males que nos acontecem. E, consequentemente, isso é um ledo engano. Porque você é quem constrói a sua própria vida. E a gente está trabalhando exatamente nesse quem sou eu. Mas tanto é preciso a gente também ver quais são os marcos da evolução. Esses marcos, eles não têm uma definição em termos de espaço e de tempo. São momentos que podem modificar-se na vida de qualquer um de nós. Mas o primeiro marco para a evolução é a individualização. Quando nós nos tornamos indivíduos, somos individualizados. Jamais, em qualquer momento da obra divina, você vai encontrar outro eu que não seja você mesmo. Então, nós somos tão importantes porque somos únicos. Veja como é fundamental a gente saber disso. O segundo marco é quando você sai do instinto para a inteligência. Por quê? Porque as primeiras disposições para o crescimento do ser espiritual, elas são fundamentais para a sobrevivência, que é o instinto. O sentimento mais primitivo ligado ao instinto é o medo. Graças ao medo, que com certeza muitas vezes é tão difícil da gente com ele conviver, porque ele nos atemoriza, né? Muitas vezes nos leva a situações degradantes, mas graças ao medo é que o homem conseguiu sobreviver. Você imagine se o homem primitivo, o homem da caverna, ele não tivesse medo, ele seria vítima daquilo que ele buscava, que era a caça, né? Então era preciso se estabelecer um limite, e o medo é exatamente esse limite que dá o sentido da sobrevivência, não deixa de ser um sentimento ou uma força instintiva. Então, o terceiro marco é quando ele sai da inteligência interrompida para o pensamento contínuo. O animal, ele tem uma inteligência rudimentar e interrompida. Você bate no animal e logo o animal, como o cachorro, ele volta para você como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque ele não tem o pensamento contínuo, como nós, seres humanos, temos. E esse pensamento contínuo é o que nos leva aos grandes conflitos existenciais. Porque nós trabalhamos muito com o passado e com o futuro e esquecemos o presente. Eles estão sempre de maneira muito mais ativa dentro de nós do que os momentos que nós estamos aqui vivendo em termos de presente, né? E o quarto marco, esse é o que nós buscamos nessa corrida ascensional, que é o amor incondicional. Um amor que não tem mais nada que justifique esse amor, a não ser o próprio amor. Ele chama de amor incondicional, que foi exatamente o amor que Jesus pregou. Talvez o amor, né, de Estevão, de Abigail, que mesmo diante de tantas injustiças, né, o próprio Sócrates, quando ele perguntado por aquele que o interrogava antes da morte, o que é que ele achava daqueles que iriam condenar, ele disse: você pergunte a eles, são eles que estão me condenando, eu não estou condenando ninguém, eu sou vítima, eu não tenho nada a dizer, eu tenho que cumprir com o que eles
assim determinaram. Nós temos 3 necessidades que são as necessidades fundamentais humanas, como nós vimos, a necessidade primária, que é a sobrevivência. Muitos vivem apenas voltados para essas necessidades primárias, apenas sobreviver. Isso é fundamental em termos de evolução e evolução da própria espécie, né? Mas nós precisamos desenvolver outras necessidades, como a necessidade secundária, que são as necessidades afetivas, é na estrutura da família que a gente desenvolve, né? Porque o amor ele só pode ser trabalhado com a convivência. Um homem sozinho ele não tem como desenvolver seus potenciais de amor e consequentemente essa afetividade, né, que se dá nos encontros, principalmente de estrutura familiar, são fundamentais como necessidade para o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. É lógico que nós vamos trabalhar tanto um lado como o outro, né? Porque onde existe o amor, existe o ódio. Infelizmente, ainda a gente trabalha com esses sentimentos que são sentimentos contrapostos, coisas que a gente muitas vezes faz e não está feliz em fazê-lo, mas a conveniência social, muitas vezes, a manutenção de estruturas, a gente se submete. E nós temos a necessidade terciária, que são as necessidades transcendentes. É essa que nós temos que trabalhar. Sairmos um pouco da Terra, né, dessa condição da matéria predominante e procurarmos transcender, buscar mais a verticalização da vida, sairmos dessa vida tão horizontal em busca de coisas, de posse, de dinheiro, de poder, de domínio, de conquistas, de supremacia, e ver que o que nós temos que fazer é exatamente o contrário, é nos libertarmos desses valores que com certeza nos aprisionam e tornam-nos pessoas mais distantes dessa necessidade que é a transcendência, é sairmos da matéria. À medida que nós vamos amadurecendo, através do conhecimento, das experiências, o sentido é nos libertarmos da matéria, é buscarmos sempre sairmos desse mundo levando o que ele tem para nos oferecer como experiência, os nossos amores, as nossas conquistas, em contrapartida também os nossos conflitos, os nossos desamores. Mas como a gente viu no começo, a vida espiritual ela é um contínuo, né? Tudo que eu não construí aqui, eu vou ter que construir de novo, né? E a reencarnação nos proporciona tudo isso. Lá no Livro dos Espíritos, nós vimos algumas coisas que estão bem pertinentes, bem ligadas a esse nosso tema. Na pergunta 189, Allan Kardec formula o seguinte questionamento: o espírito desfruta da plenitude de suas faculdades desde o princípio da sua formação? Não. Não, porque o espírito, assim como o homem, também tem sua infância. Isso é uma questão que as pessoas muitas vezes levantam, né? Por que aqui no mundo espiritual ainda existem lá as crianças, os adolescentes? Porque da mesma maneira que a vida terrena, dentro dessa experiência, ela obedece esse ciclo da evolução, saindo da infância até a idade mais adulta, a velhice. O espírito também, ele segue, porque nós somos uma reprodução desses programas espirituais de uma maneira mais grotesca, mas é preciso a gente entender. Então, em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva e ele mal tem consciência de si, como nós vimos, né? E também dos seus atos. Somente aos poucos sua inteligência se desenvolve. É por isso que eu digo, eu acho muito importante nós sermos conscientes disso. Tudo que nós somos é nosso. Tudo que você tem como seu, ninguém vai tirar. E só o conhecimento é que lhe pertence, através dessa consciência. Qualquer coisa que você coloque em sua vida que não lhe pertence, você vai ter que devolver. A vida e a reencarnação é um processo que nos impulsiona a esse pensamento, devolver. Por isso que eu sempre digo, eu agradeço muito a Deus tudo que eu vivi
como recebimento, e vejo que agora está na hora de eu começar a devolver algumas coisas. O bem que me fizeram eu preciso retribuir como bem a outras pessoas, as ajudas, os auxílios. Então esse é que é o processo da vida, a gente dando o que a gente recebeu. Ele nos ensina isso e nos ensinou de uma maneira fantástica através desse amor. Então, na pergunta 190, continuando, ele pergunta qual é o estado da alma na sua primeira encarnação. Na primeira encarnação, a alma se encontra num estado semelhante ao do homem quando está na infância. Ele não tem conhecimento de nada. É como eu sempre digo, ele está sujeito a uma heteronomia, ou seja, tudo que ele aprende é de fora para dentro, porque ele não tem meios. Por isso que é importante a convivência. O ser que se isola, ele perde a oportunidade de crescer. E o que eu acho interessante é que a gente tem que crescer ao lado do outro, e o que existe mais igual é a diferença. Se a gente não entender a diferença, a gente não consegue sobreviver. O ruim é que a gente quer que o outro seja como a gente gostaria que fosse, a gente não consegue fazer isso. Isso muitas vezes maltrata. Tem que respeitar as pessoas como elas são, mesmo com seus erros. São seres humanos, são nossos irmãos. O erro que ele cometeu, talvez eu tenha cometido em outra experiência, ou até nessa, ou até maior. E perdoar é se perdoar. O perdão começa onde ele tem que começar, dentro de você. Perdoar uma pessoa não é fazer outra coisa senão se libertar do que você achava dela. E sendo prisioneiro do que você achava, só se perdoando é que você consegue mudar isso dentro de você. Na pergunta 194, ele continua: a alma de um homem de bem pode, em uma nova encarnação, animar ou ocupar o corpo de um homem mau? Não. A alma não se modifica para pior. Vocês viram no começo que a lei primeira que a gente falou foi a lei da evolução. Então, a consciência ela não retroage. Tudo o que você aprendeu passa a ser matéria aprendida. O aluno, se ele aqui chegou a uma determinada série e abandonou o estudo, quando ele volta para ocupar o lugar onde ele ficou. Porque a vida é um contínuo, a mesma coisa é o processo reencarnatório. Tudo que eu não fiz aqui e aonde eu parei, eu tenho que voltar para continuar. Se eu evoluir, eu vou continuar usando meios bem mais eficientes, mais inteligentes. Se eu não evoluir, vou continuar usando os mesmos métodos. Se era sofrimento, eu continuo sofrendo. Porque muitas das coisas que a gente faz de errado, a gente pode pagar com os acertos. A vida não é um tribunal que penaliza as pessoas. O tribunal da consciência é um tribunal movido por uma lei, que é a lei de Deus, e a lei de Deus é amor. E o amor entende, o amor não condena. Então, a lei que rege os corpos é a mesma lei que rege os espíritos. Grandes personagens da história da humanidade terminaram suas vidas terrenas pelo caminho do suicídio porque não souberam lidar com as sombras do passado inconsciente. Ou seja, desconheciam a sua natureza íntima, por isso perderam a razão de viver. Eu não vou falar aqui daqueles grandes homens da história que se suicidaram, porque seria um desserviço e até uma maldade nossa. Mas grandes homens, grandes personagens, cientistas, homens religiosos, líderes políticos, que se suicidaram, apesar de todo o conhecimento que eles tinham. Mas por quê? Porque eles não souberam lidar com as sombras do seu passado inconsciente. Esse aqui é o problema de todos nós. Por isso que eu digo, o passado não é para a gente refletir, é para a gente refletir. Todos nós temos um passado pouco recomendável, porque se o processo é de crescimento, ontem eu era menos do que sou hoje. Então a gente precisa entender que precisa se trabalhar isso. O espírita, quando mergulha nos seus labirintos da alma, procura os meios através da luz para se reencontrar. Essa luz é Jesus, que é o nosso guia e o nosso modelo.
Veja que o Espiritismo ele traz uma ideia totalmente diferente da religiosidade, não condenando, claro, jamais, as religiões têm o seu papel fundamental. Mas ele traz um Jesus que se configura como um guia, como um modelo. Ou seja, ele tem como mestre nos mostrado como a gente deve sair desses problemas que a gente cria porque não sabe lidar com o seu passado e não estrutura ideias novas para um futuro e muito mal consegue viver o presente. Por isso aquela velha expressão, pau que nasce torto, morre torto, só é para quem não conhece a doutrina espírita, porque a evolução promove o homem, até porque, como vocês viram, nós somos imortais. O que eu não fiz hoje, eu vou ter que fazer amanhã. O problema do crescimento e da evolução só é de tempo. Tempo não se mede, tempo se vive. A cronometria, o tempo que se conta aqui, é característica apenas desse mundo que nós estamos vivendo. Um século para um espírito que é imortal não significa nada em termos de tempo. Mas a gente muitas vezes se prende a esses pensamentos voltados para esse tempo. Ao longo da sua existência, aqui na nossa realidade, observando atentamente as coisas, as almas deverão se esforçar para recordar com maior precisão a imagem das coisas verdadeiras que existem no mundo das ideias. Aquilo que ele tanto pediu, orar e vigiar. O vigiar significa exatamente olhar para dentro de si, policiar-se através dos seus pensamentos, do seu comportamento. Porém, o curto prazo de tempo de uma existência não possibilita a alma recordar o que havia contemplado no mundo das ideias do passado. Porque muita coisa se viveu. Quantas reencarnações nós já tivemos, não sabemos. Para chegarmos à condição que nós chegamos, quando partimos de um espírito primitivo, para um espírito, mesmo na condição de imperfeito, mas já senhor da razão, movendo todos os sentimentos que vão construindo toda a sua história de vida. Para possibilitar esse programa de aprendizagem, então, Deus estabeleceu que as almas tenham muitas existências aqui. É perfeito, né? A reencarnação. Eu costumo sempre dizer que é a misericórdia de Deus. Talvez seja o que Deus nos deu de maior importância no nosso processo evolutivo, depois do livre-arbítrio, foi a reencarnação. Esse processo que Platão chamava de metempsicose, que a doutrina espírita adotou como reencarnação, após o qual a alma retorna ao mundo das ideias e lá passa a existir para sempre. Ou seja, a oportunidade que você tem sempre do recomeço e do reencontro com você mesmo. Porque na realidade, nós somos como aves migratórias. Em determinado momento, a ave ela sai de um continente e vai para outro, para quê? Para se alimentar e muitas vezes se reproduzir, quando ali ela não encontra meios para tal. Feito isso, ela volta para o seu local de origem. Assim somos nós como espírito. Estamos no mundo espiritual, voltamos para a Terra, aqui nós nos alimentamos de conhecimento, reproduzimos como é natural nesse processo aqui, e de repente voltamos novamente para o nosso local de origem. E esse ciclo de idas e vindas é que faz com que a gente cresça e amadureça nesse processo tão bonito que é a vida que Deus nos concedeu e nos concede sempre. O espírito evolui através da ação constante nos dois mundos, tanto material como espiritual, utilizando sua bagagem do passado, interagindo com o meio no presente e recebendo a inspiração superior que pode perceber devido ao germe da perfeição que possui em si mesmo, construindo assim seu próprio futuro. O germe da perfeição, olha que coisa linda nós temos. Todos nós temos isso. Por isso que a gente não deve em nenhum momento condenar ninguém, porque a essência está em todos. Deus não foi diferente para um nem para o outro. Deus foi igual e é igual para todos. O problema é que nós temos alunos adiantados e alunos atrasados. E o que a gente tem que fazer? Ajudar.
quando estiver na frente, aqueles que estão atrás. É fundamental isso para a nossa felicidade. Quando a gente lê as obras de André Luiz, principalmente o Nosso Lar, a gente vê que o que os espíritos mais fazem no mundo espiritual é ajudar os outros. Aqueles bônus horas que André Luiz tanto buscava, só começaram a acontecer na vida dele quando ele foi para aquelas câmaras de retificação, tratar aqueles espíritos que saíam daqui em situações deploráveis, tanto no corpo perispiritual como no corpo mental. E ali ele começa a construir toda uma outra realidade, usando da humildade, da grandeza. Então, para que a gente cresça, a gente tem que servir para depois ser servido. Na questão número 907, veja o que Allan Kardec insistia em perguntar, mesmo fazendo parte da natureza, o princípio que deu origem às paixões pode ser considerado mal em si mesmo? Ele aqui vem falar da paixão. Essa palavra que mexe tanto com a humanidade, né? A paixão. Falavam até na paixão de Cristo, como se Jesus tivesse tido. Jesus não teve paixão, a paixão tem vinculação com a matéria, Jesus não tinha nenhuma vinculação. A paixão está ligada à posse. Olha o que os Espíritos dizem aqui, não. A paixão torna-se má quando é excessiva e se alia a uma vontade desenfreada. A imaturidade leva sempre o contato, iniciando pela paixão. Porque o princípio que dá origem à paixão, que vem de passional. Passional é entre eles, entre você e eu, é passional. Então a paixão é exatamente uma relação entre pessoas, mas que há, sem sombra de dúvida, um interesse pessoal. Porque todas as vezes que você se aproximar de uma pessoa, e nessa aproximação existir uma predominância do seu interesse pessoal, isso é paixão, porque o amor não funciona com esses valores. E ele diz aqui, o princípio que dá origem à paixão foi colocado no homem para o bem e pode levá-lo a realizar grandes obras. O abuso que o homem faz das paixões é que causa o mal. Então, todos nós, como a gente comentou no início, todos nós temos o bem e o mal. O que faz ele ser prejudicial é a forma como a gente utiliza. Então veja aqui ele falando da paixão. A paixão é um amor primitivo. É a primeira insinuação do amor. Mas a paixão, ela não tem a força que tem o amor, porque ela é de natureza passional. Então, quando radicalmente você quer acabar com o mal, isso pode provocar uma guerra interior. As pessoas radicalmente querem extirpar o mal, isso não pode. O mal ele tem que ser dominado, porque ainda faz parte da natureza humana e principalmente na condição de um espírito imperfeito. Então eu tenho muitas vezes intuições para o mal, todos nós temos, mas o segredo de tudo isso é o quê? Aprender a dominar o mal, até que num momento você já não tenha mais nenhuma vinculação com ele, mesmo sabendo que como essência ele ainda existe dentro de você, mas eu não tenho mais nenhuma vinculação com ele. Por exemplo, o orgulho e o egoísmo não são pragas, são processos. Então, isso é fundamental. Olha o que é que ele diz mais adiante. Como pergunta, como definir o limite onde as paixões deixam de ser boas e se tornam más? Aí ele diz, as paixões são como um cavalo, que é útil quando controlado, e que se torna perigoso quando passa a controlar. É uma força, e se você domina, ela traz proveitos. Levando em consideração que a paixão não tem a força que tem o amor. Mas ele diz, quando a paixão é dominada, ela leva você a um resultado, ou uma perspectiva positiva. Mas quando ela se sobressai, quando ela se exalta, ou se manifesta de maneira mais intensa, você passa a ser refém dela. Quando duas pessoas se apaixonam, uma passa a controlar a outra. Esse aqui é o problema da paixão.
É você querer do outro o que você gostaria para si. Isso não existe. Ninguém consegue tirar do outro aquilo que é seu. Nem ele pode lhe dar, nem você pode tirar. Então, o medo limitado, como nós vimos no começo, te dá a prudência, né? O orgulho é o excesso da autoestima. Todos nós devemos ter autoestima porque precisamos desses valores para estruturar o nosso padrão de vida, principalmente dentro da vida social que nós vivemos. A autoestima e a preservação. Só que quando essa autoestima ela se exacerba, quando ela extrapola os limites, se transforma em orgulho. É a pessoa que acha que tudo dela é melhor, está acima do outro. Consequentemente, são pessoas que movem paixões sem limites e são pessoas consequentemente infelizes. E fazem os outros infelizes, porque aí elas perdem o sentido do verdadeiro amor que se busca através das relações, das convivências. Porque todos nós sabemos que o significado de tudo que nós estamos aqui observando é esse autoconhecimento que tem sido tão difícil na vida de todos nós. Como nós somos um estranho dentro de nós. Por isso que a gente está tão distante de Deus, porque Deus está em nós. A gente não se olha, a gente não se vê. Por isso que esse momento que nós estamos vivendo, talvez seja um momento tão importante para a gente se olhar um pouco, rever valores, construir diferenças, estimular o amor. Tudo isso não deixa de ser fundamental. E aí, na pergunta 919, a famosa pergunta de Allan Kardec: qual o meio mais prático e eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Tudo está no conhecer-se a si mesmo, né? Duas coisas fundamentais que vão limitar todo esse nosso momento e que faz parte da nossa mente é a nossa área do consciente e do inconsciente. O que é o consciente? O nosso consciente é a parte de nossa mente com a qual nós pensamos, ou seja, é a parte da nossa razão, como vimos, também conhecida como a nossa mente intelectual, que pode aceitar ou rejeitar qualquer coisa. É o nosso dia a dia. É isso que nós estamos vivendo agora. Então, qualquer realidade, qualquer fato, você pode mudar instantaneamente. Tudo que eu estou dizendo aqui agora, você pode interpretar das mais variadas formas. Você pode acreditar, você pode não acreditar, você pode entender, não entender, aceitar ou não aceitar. Isso é uma condição de cada um, porque isso faz parte da nossa área consciente. Mas nós temos uma área que é a responsável por quase todos os nossos grandes conflitos, que é a área do inconsciente. Porque o nosso inconsciente, ele não tem a capacidade de pensar. Ele simplesmente aceita tudo que o nosso consciente manda para ele. É onde a gente chama das crenças limitadoras, que muitas vezes a gente coloca na cabeça que eu não posso. Então, com certeza, na medida que você coloca nesse inconsciente esses valores que vão se depositando, formando essa mente emocional, que estão ligados aos fatores sentimentais, é quando você começa a trabalhar fatos ligados às suas emoções. Por exemplo, pessoas que tiveram experiências negativas, e é comum essas experiências terem acontecidas no passado, elas não conseguiram resolver essas questões. Porque essa mente intelectual, ela vai mandando os fatores que vão estimular essa mente emocional. A emoção significa fora, exterior. Emoção é movimento. O movimento exterior que depende dos nossos sentimentos. Pessoas que tiveram frustrações amorosas, decepções muitas vezes em relações, em convívios, questões que não foram resolvidas e como pendentes, elas estão ativas dentro dessa área do inconsciente. E de repente elas irrompem. Elas trazem do inconsciente para o consciente como verdade, como ele disse: eu não posso mudar o meu passado. Como o próprio Chico nos disse, embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, eu não posso mexer no passado. Eu posso começar agora e fazer um novo fim. E como é que eu posso resolver os meus problemas do presente se o passado me condena? É trabalhar o passado.
E digo com toda a sinceridade, esse inconsciente ele não desconstrói. O que foi que nós vimos lá no início com relação ao bem e ao mal? É apenas nós sabermos lidar com ele. Temos que lidar com os nossos fantasmas, porque eles existem sim. Esses conflitos eles não acabaram. Agora, lidar com isso significa mudar a sua forma de entender. Um problema que você viu hoje de uma maneira, você pode vê-lo amanhã de uma maneira completamente diferente. É a forma como você entende, mas as pessoas se prendem porque elas não querem mudar, porque o processo de mudança leva ao desconhecido, o desconhecido se leva aos conflitos, e o novo sempre é difícil, e a gente acha melhor ficar com o velho. E aí ele vai se afundando naqueles processos. Aí começam a surgir as famosas doenças ou as distonias mentais, que são de natureza muitas vezes simples, médias ou até graves. E para tanto existe uma coisa fundamental, que é a fé. Mas não é uma fé como essa que foram a nós ensinada. Fé significa confiança, e confiança mútua. Eu tenho que ter fé em Deus, e lógico, Deus tem fé em mim, porque eu como criatura estou ligado ao Criador. Agora, até o momento, até chegar a essa sintonia, é difícil. Fé inabalável, segundo o próprio Allan Kardec, só é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A fé, ela permite mudanças. A fé irracional, não. Ela é fanática. Eu tenho que acreditar em Deus porque Deus... Não, eu não tenho que acreditar em nada. Eu tenho que acreditar naquilo que é a razão, a verdade, o sentimento e o pensamento estimula e aceita dentro de mim. Eu não tenho como guardar uma coisa que não cabe dentro de mim. E a fé ela só cabe dentro de mim se existir confiança. Não é essa fé que eu perco porque as coisas mudaram. Então, esse Deus que estão aí vendendo, ele não existe. E eu concordo com o ateu. Eu tenho recebido aqui muitos ateus e gosto de conversar com eles, porque eles estão certos. Eles não acreditam nesse Deus. Um Deus que é poderoso, um Deus que é vingativo, um Deus que é tudo. Não. O que foi que os Espíritos disseram a Allan Kardec? Deus é uma inteligência suprema. Causa primária é a origem de todas as coisas. Esse é o Deus que eu acredito. Mas é um Deus inteligente, um Deus que pensa, um Deus de confiança, de razão, de sentimentos, e um Deus que está ao lado daqueles que precisam. Essa teologia da prosperidade que pregaram aí, crenças e religiões vendendo prosperidade. Deus tem nada a ver com valores materiais em termos de conquista. Deus está do lado daqueles que mais precisam. Se você quiser ver a força de Deus, procure ver naqueles que estão perdidos. A prova é tanta que seu filho amado veio exatamente trabalhar isso. Eu não vim aqui para estar ao lado dos poderosos, dos felizes, dos conquistadores. Eu estou aqui ao lado daqueles oprimidos, dos pobres, dos necessitados, dos famintos, porque esses realmente precisam de mim. Não é um Deus que faz apologia à miséria, claro que não, mas é um Deus da necessidade. Porque eu muitas vezes vejo uma pessoa que aparenta não ter nada, e ela consegue sorrir porque ela tem fé. Porque muitos abdicam dessa fé, basta um pequeno mal-estar. E eles não, eles são resistentes, porque eles têm consciência do que estão vivendo e a experiência que estão pela qual passando. Então, o Deus de misericórdia, e não um Deus poderoso, o Deus que eu conheço. Nós temos duas maneiras, e vemos duas maneiras de entender Deus. Uma maneira explícita e uma maneira implícita. Como eu falei agora, a maneira explícita é a pessoa que não crê em Deus, dizendo-se até e negando a sua existência exatamente porque ofereceram a ele esse Deus. Como é que ele pode acreditar num Deus que vê a miséria, vê a pobreza, vê uma criança morrendo,
quando muitas vezes uma pessoa de má sorte ou de uma vida permanece vivo. Mas é preciso entender que a reencarnação é o único meio que pode nos provar isso. Por que é que ele está sofrendo? Porque ele construiu meios para esse sofrimento. A lei de causa e efeito. Ação e reação. Já essa descrença ou essa desconfiança em Deus implícita, que é a que mais existe, a pessoa diz que crê em Deus, mas não raciocina, reflete e nem sente o significado de suas leis em sua vida, mantendo-se em um estado de superficialidade. Eu acredito em Deus até o momento em que Ele corresponder àquilo que eu preciso. É um Deus de negócio, e Deus não negocia com ninguém, porque Deus é a própria lei. A lei de Deus, ela é imutável. Deus é onipresente, onisciente, onipotente, soberanamente justo e bom. Nada pode mover a sua lei, é inderrogável. E as pessoas ainda querem mudar. Então, a gente precisa entender que os processos de mudança pela transformação interior nos causa, como eu disse, a insegurança, o que nos leva muitas vezes aos transtornos e desequilíbrios mentais. O depressivo, ele tem medo da verdade. É incrível, né? Todo depressivo, ele é um orgulhoso. Ele acha que não podia passar pelo que ele passou. Ele não aceita a perda. Ele não aceita uma separação. Ele não aceita uma decepção. Consequentemente, por não aceitar e por ter fatos desses já no seu inconsciente, como nós vimos, isso se manifesta potencialmente e ele começa a se entregar a uma tristeza que ele não domina. E, consequentemente, aquilo começa a se potencializando, como eu disse, e aumentando, dando a ele uma condição de total isolamento. Ele não quer viver com as pessoas, ele não quer o mundo, e muitos pensam até em fazer o que não deve. Por quê? Porque tem medo da verdade. A gente tem que enfrentar a verdade, por mais dura que ela seja. Se tem que passar, vamos passar, porque só assim a gente se liberta. Conhecereis a verdade vos libertará, como eu disse. E Jesus disse, né, a felicidade não é deste mundo. Veja a pergunta 621. Onde está escrita a lei de Deus, como nós vimos? E a resposta, na consciência. E quando olhamos a questão 614, ela nos fala que a lei de Deus, ou lei natural, foi feita para a felicidade do homem. Não foi para punir o homem, como muitos declaram, né? O que indica o que devemos ou não fazer. E o mesmo só é infeliz quando dela se afasta. Eu não estou me afastando de Deus porque eu não posso me afastar, porque eu sou uma essência de Deus. Eu estou me afastando da lei de Deus. O sofrimento nada mais é do que um estado de infelicidade. A palavra felicidade, ela não tem o seu oposto, nem o seu contrário, nem o seu antônimo. Porque a felicidade, ela é plena. Ela é tudo que a gente tem de verdadeiro. Quando ele diz infelicidade, significa esse prefixo significa não felicidade, é uma negação, mas não é uma contraposição da felicidade. Daí, o que nós chamamos de sofrimento nada mais é do que a negação da felicidade. Ou seja, eu tenho a felicidade, mas nego, usando o que significa não feliz. E para finalizar, tudo o que você precisa fazer é manter a imagem daquilo que você quer conseguir em seu consciente, associar a isso uma forte emoção e insistir na ideia até que ela seja aceita pelo seu inconsciente. E dessa forma ele irá mudar todos os seus resultados. É um trabalho interior. Quem sou eu? Agora eu sei quem eu sou. Alguém que precisa mudar a minha própria maneira de ser. E eu não preciso de ninguém, a não ser me encontrar. Depois que você decidir exatamente o que é que você quer para mudar a sua vida, tudo o que você precisa fazer com o seu inconsciente é mudar a imagem que ele tem programada e modificar seus arquivos em termos de ideia de pensamento. A forma como eu estou vendo. Então, se eu odiava uma pessoa, eu devo mudar a minha maneira de vê-la.
verificar que o ódio é um veneno que eu estou inoculando e matando a mim mesmo. E eu só posso me libertar dela quando eu me libertar desse ódio. É sair dessa coisa comum que a gente cria e partir para uma nova realidade. Porque quando eu perdoar, como eu disse, perdoar não é esquecer, perdoar é não devolver o mal. Então a gente tem que se lembrar do mal que nos fizeram para a gente não ser vítima de novo do mal. Né? Agora, eu não posso ter isso como uma causa comum dentro de mim e dar a isso a importância que a gente muitas vezes dá, criando muitas vezes uma monoideia e deixando a pessoa presa a ela e, consequentemente, ela deixa de criar o novo porque está presa ao que é velho. E Jesus pediu muito que a gente não fizesse isso. Diante desse momento em que nos encontramos, eu lhe pergunto, como andam os seus pensamentos? A sabedoria popular diz que o pensamento é a força dinâmica da mente. É a força que utilizamos para tocar a nossa vida, sabendo todos nós que pensamentos positivos atraem pensamentos positivos. Por isso devemos levar a vida com mais otimismo, procurando sempre o lado bom das coisas, mesmo que você esteja diante de um grande desafio e que tudo pareça muito complicado. Em momentos de tristeza, quando nos sentimos sozinhos, achando que a vida está desmoronando, perdemos muitas vezes a fé e a fé nos outros. Saiba que as dificuldades passam e deixam dentro de nós a lição da resistência e da esperança. Acredite, tudo vai melhorar. Sempre haverá um novo dia. Se a noite está escura, logo o dia começa a amanhecer. Depois de um dia ruim, virá um dia bom, cheio de oportunidades. Tenha certeza disso. Para cada experiência negativa existe algo positivo, nos ensinando a não desistir. O bem nunca vai perder o seu valor na nossa construção de vida. Vivemos mais felizes quando direcionamos o nosso olhar para as coisas belas da vida. Muitas vezes, nos vemos como um barco em meio a uma grande tempestade, mas o otimismo, a esperança, é como uma bússola que nos conduz a um porto seguro. Portanto, preste atenção naquilo que você pensa e deseja. Pare de reclamar. Não fale mal de ninguém. Somos todos alunos de uma mesma escola, cujo mestre é Jesus. Uma boa noite a todos e um bom final de semana.